Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, pessoal, vamos começar o terceiro período. Aliás, nós já comecei o terceiro período com Biologia, mas só fiz mesmo Biologia. Pronto, então vou ter que avançar mesmo com a matéria. Ora bem, hoje nós vamos dar a última unidade de Filosofia, que neste caso é, vamos dar a Filosofia Política, ok? E, portanto, a Filosofia Política está praticamente relacionada com como é que uma sociedade deve ser feita, ok? E eu não quero aqui. Não quero aqui dar muito bluff no início, porque quero já avançar para ter tempo de férias, né? Pronto, mas eu quero praticamente. Há muita coisa que eu preciso dar e portanto eu quero avançar já isto tudo, ok? Pronto. Ora bem, então, a teoria da justiça de John Rawls. Portanto, quem é que foi John Rawls? John Rawls foi, portanto, um professor de filosofia política, que é o que vamos dar, da Universidade de Harvard. Ou seja, agora a gente vai dar três filósofos e os três chegaram a ser professores de Harvard, que pronto, é uma universidade nos Estados Unidos. Ora bem, então, o John Rawls basicamente era controlista. O que é uma pessoa controlista? Uma pessoa controlista é basicamente, portanto, é uma abordagem. Portanto, o que é o controlismo? É uma abordagem dos problemas éticos ou políticos que considera que os direitos e obrigações regem a condutas individuais e as condições, instituições sociais têm que derivar a sua legitimidade de acordos previamente estabelecidos pelas partes sob certas condições. Ou seja, o controlismo basicamente diz que, portanto, os direitos e obrigações regem condutas individuais, ou seja, o indivíduo é que tem o seu próprio direito e dever, e portanto, obrigações. Certo. Pronto, eu agora queria aqui explicar o processo de controlismo, ok? Que, portanto, foi criado por John Rawls. Mas, portanto, quais são mas para já, antes de começar, quais são os três elementos das teorias controlistas? Ora, temos a situação inicial, temos o contrato ou acordo hipotético entre as partes e temos os resultados do acordo ou os resultados do contrato. Ok? Pronto. Porquê? Porque isto é assim, pessoal. Isto é assim. O controlismo, como é que o controlismo é formado? Ora bem, primeiro temos o estado de natureza. O que é o estado de natureza? O estado de natureza está relacionado com uma sociedade que, portanto, acabou de se iniciar. Imaginem a pré-história. O estado da natureza é tipo a pré-história. Pré-história e natureza. Porquê? A gente diz que uma sociedade está sob o estado da natureza quando está sobre o estado inicial, ou seja, a situação inicial que eu acabei de falar. E portanto, o que é que significa uma sociedade que está numa situação inicial? Uma sociedade que não tem regras, uma sociedade que não tem leis, uma sociedade que não tem controle, uma sociedade que não tem nada. Uma sociedade em que não implementaram nada. Uma sociedade em que não implementaram nada, dizemos que está sob estado de natureza, porque essa é a primeira fase de fazer uma sociedade boa. Ok? Isso é o estado de natureza. Depois o estado vai haver uma transição entre o estado de natureza e uma coisa chamada contrato social. E portanto essa transição a gente chama de posição original sob véu de ignorância. Ok? Portanto, o que é a posição original e o que é o véu da ignorância? Ora, ou seja, então, os dois, portanto, a posição original e o véu da ignorância, são situações imaginárias, só que a posição original ahm, pede-se que pede sob o véu da ignorância que se aprovem de antemão os princípios que governarão a vida em comum e as constituições sociais. Eu devia ter de explicar primeiro o que é o véu da ignorância para vocês perceberem a posição original, mas basicamente a posição original funciona sob o véu da ignorância. O que é o véu da ignorância? O véu da ignorância é praticamente o que caracteriza a posição original, ou seja, pressupõe a exclusão de todas as informações sobre as nossas características naturais e sociais, assegura cooperação, imparcialidade e equidade na escolha dos princípios de justiça. Ou seja, o véu da ignorância é o que nos leva a pensar, antes de nascer, o que nos leva a pensar qual será o nosso cargo na sociedade. Qual será, o que é que eu serei na sociedade? Serei um homem? Serei uma mulher? Serei africano? Serei asiático? Serei. Estão a ver? O véu de ignorância é uma situação imaginária em que a gente pensa qual vai ser o meu cargo na sociedade. Ok? E portanto, isso é feito. Portanto, e a posição original diz que se aprova o antemão nos princípios que governarão a vida. Ok? Pronto. Ora bem,
Portanto, agora eu queria falar, queria vos dizer o que é que o John Rawls, este John Rawls, sim, este filósofo John Rawls, portanto, apoia. E portanto podemos dizer que o John Rawls apoia. E já agora, o contrato social. O que é o contrato social? O contrato social é basicamente a sociedade terminada, entre aspas. Ou seja, é o fim. A sociedade já tem escolha, já tem certas leis, já tem certas regras. E obviamente que isto vai diferenciando em cada país, não é? Pronto. Mas agora, queria falar aqui uma coisa que vocês, não sei se vocês já viram uma imagem super famosa, mas basicamente eu queria vos falar do significado de equidade. O que é equidade? Equidade, para já, é uma teoria que o Rawls apoia, ok? E a equidade, portanto, é basicamente fazer de tudo para que haja uma sociedade igual para todos. Atenção, equidade não é igual à igualdade, não tem o mesmo significado de igualdade. Igualdade é literalmente dar o mesmo a toda a gente, ok? Portanto, imaginem 3 pessoas, dás 5 euros a essas 3 pessoas, é dar, portanto, a igualdade é dar portanto, é basicamente comunismo, é dar a mesma quantidade de alguma coisa a toda a gente, não interessando a classe, ok? Por exemplo, portanto, imagina, tu tens uma classe mais alta, dou-te 5 euros, tens uma classe mais baixa, dou-te 5 euros, é dar igual para toda a gente, isso é igualdade. A equidade é dar, mas é de dar portanto, é dar alguma coisa ou fazer alguma coisa para que se assegure a igualdade de toda a gente. Ou seja, eu, ahm, eu na igualdade, eu posso até estar a dar, eu até posso estar a dar a mesma quantidade, mas a classe baixa vai claramente continuar com menos dinheiro que a classe alta, quer dizer, 5 euros. Ou então, se eu der 1 milhão, a classe baixa vai ter que continuar a ter menos dinheiro que a classe alta. Que a classe alta já tinha mais dinheiro antes de eu lhe dar. De eu dar dinheiro. Esse 1 milhão. Mas pronto. Então, a equidade. Imagina, a equidade é, basicamente, por exemplo, temos 2 pessoas, uma de 3 euros e uma de 4 euros. Uma pessoa que tem 3 euros e uma pessoa com 4 euros. Então, a equidade é fazer de tudo para que haja igualdade na sociedade. No caso, imaginem que eu quero que dessas 2 pessoas tenham 5 euros. Então, eu faria, portanto, na equidade, o que eu faria era dar 2 euros à pessoa com 3 euros e 1 euro à pessoa que tem 4 euros, para que fiquem os dois com 5 euros. Isso é equidade. É equidade. A equidade é dar pode ser dar dinheiro, por exemplo, dar dinheiro de uma forma diferente para as pessoas com classe alta, mais alta e uma classe mais baixa, enquanto que a igualdade tem que dar o mesmo número de dinheiro, por exemplo, estou a falar do exemplo do dinheiro, tem que dar a mesma quantidade de dinheiro para as 2 pessoas. No caso, a pessoa de 3 euros iria receber 2 euros e a pessoa de 4 euros iria receber 2 euros também. Ficaria com 6. Pronto, está bem, mas isso portanto, é igualdade. Portanto, espero que vocês tenham percebido. A igualdade é dar a mesma quantidade para toda a gente. Mesmo os que têm mais classes mais baixas e classes mais altas. E a equidade é dar, mas dar de uma forma justa para todos para que assegure a igualdade. Ok? Os dois, é assim, igualdade e equidade, os dois querem igualdade. Mas um quer a igualdade de uma forma, pronto, não muito justa para as pessoas com classes mais baixas. E o outro, a equidade, quer dar, mas de uma forma mais justa para as classes mais baixas. E portanto é isso que é a equidade. E o John Rawls apoiava a equidade e não a igualdade. Eu também apoio a equidade, pessoal. Já agora, eu queria dar a teoria fraca do bem rapidamente, que basicamente, portanto, isto tem a ver com o facto do Rawls responder que as partes que se encontram na posição ou situação original dispõem, apesar das restrições do véu de ignorância, a informação necessária e suficiente para decidirem qual a concepção de justiça que mais vantagens lhe traz. São livres e racionais, capazes de sentido e justiça, e possuem uma teoria fraca do bem, ou seja, sabem que devem proteger as liberdades de que gozam, a garantir oportunidades e alargar benefícios, isto é, sabem que querem bens sociais primários a que devem ter menos destes bens. Pronto, agora continuando a falar da posição original, que eu acho que falei pouco, vamos falar de quem é que escolhe a posição original, o que se escolhe na posição original e com que conhecimentos da posição original. Ora bem, quem escolhe são as pessoas, não, é a totalidade possível dos indivíduos
enquanto seres humanos racionais, livres, iguais e mutuamente desinteressados. Ok? Portanto, quem escolhe são, obviamente, os humanos, não é? E não são as pessoas de uma dada geração. Ok? É a totalidade possível de indivíduos. Ok? O que se escolhe, portanto, ora bem, isto escolhe-se que, portanto, a estrutura básica da sociedade, portanto, a forma pela qual as instituições mais importantes distribuem os direitos e deveres, ok? E, portanto, e com reconhecimentos, portanto, as partes contratantes estão sob véu de ignorância, como eu já tinha dito, que as impede de serem parciais, portanto, tem que se ter uma mente imparcial, não posso tomar partidos, não, e, portanto, são obrigadas a avaliar as alternativas com base em considerações gerais. Portanto, sabem que querem bens sociais primários e sabem que preferem ter mais a ter menos destes bens. Ok? Pronto. Ora bem, então, eu queria vos dizer também que o Rawls rejeita o utilitarismo. E portanto, e porquê é que o Rawls rejeita o utilitarismo? Porque, porque a gente desconhece a classe social, a etnia, as opiniões políticas, a gente vai desconhecer isso tudo antes de nascer. Antes de nascer, a gente não sabe qual será a nossa posição na sociedade. Portanto, iremos rejeitar a hipótese de podermos ser oprimidos ou instrumentalizados, mesmo que isso pudesse maximizar os direitos e benefícios. Ok? É por isso que o Rawls rejeita o utilitarismo. Pronto, agora queria falar da regra Maximin. Maximin, máximo, mínimo, Maximin. Portanto, aproveitar ao máximo com o mínimo. É basicamente isso, a regra Maximin. Portanto, segundo o Rawls, é um princípio de decisão que nos recomenda, por prudência, que consideremos os piores resultados possíveis e obtermos pelo menos mal, maximizar o ganho mínimo e minimizar a perda máxima. Portanto, temos que ganhar a maior quantidade de ganho mínimo e minimizar a perda máxima, ok? Isso é a regra máxima. É aproveitar ao máximo o mínimo que a gente tem, ok? Maximizar o mínimo. É isso. Portanto, a gente tem que, imagina, a gente tem que olhar para uma sociedade. Segundo o Rawls, a gente tem que olhar para uma sociedade e a gente tem que decidir ahm, ah, várias decisões em que, e depois a gente tem que saber qual é que, ah, imagina, a gente tem que saber qual será a nossa posição, só que a nossa posição não pode ser tão má como as outras. Por exemplo, temos, imaginem que temos três percentagens de coisas boas. 25% vamos ter 25% de coisas boas, 50% de coisas boas, 75% de coisas boas. Gostariam de viver nessa sociedade? 25, 50, 75? Não, porque como a gente não sabe qual será o nosso resultado, a gente pode obter 25% de coisas boas. E portanto as outras pessoas irão receber 50, 75. Portanto não é muito igualitário para o Rawls. Portanto, eu acho que essa decisão é má. Vamos ver outro exemplo de outra sociedade. Temos 50, 55, 60. Portanto, falando de percentagens de coisas boas. Esta sociedade já é boa para o Rawls porque está a igualar a quantidade de coisas boas para toda a gente. E portanto, isto é a regra máxima. Portanto, aproveitar ao máximo o mínimo. O mínimo que, portanto, neste caso, serão os bens recebidos pelo Estado. Ok? Pronto. Pronto, e. Mas enfim, pessoal, eu vou deixar o resto da matéria para a próxima aula. E eu tenho mesmo que ir. Mas, tchau.